Bom, vamos lá. Vamos falar sobre as profecias que falam sobre a vinda do Messias lá do Antigo Testamento. Eu já tive oportunidade de falar algumas vezes. E existem inúmeras referências sobre Jesus no Antigo Testamento. De modo que certamente podemos dizer que todo o Antigo Testamento ele fala do Cristo. E logo nos primeiros capítulos de Gênesis, após a queda do homem, nós encontramos a promessa sobre aquele que esmagaria a serpente. Isso está lá em Gênesis 3, no versículo 15. Então se inscreva aqui e vamos lá. Depois, quando Deus fez um pacto com Abraão, prometendo bênçãos sobre sua descendência, tal pacto e promessa estavam diretamente ligados à vinda e à obra redentora do Messias. E ele, é o grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações elas são abençoadas. Isso está em Gênesis 12, 13, 18, 18, 22, 18. E também em Gálatas 3, 18. E até quando o mesmo Abraão ele recebeu a ordem para sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá, Deus proveu um cordeiro para substituir o menino. E é claro que aquele cordeiro era o símbolo do Cristo, que estava lá em Gênesis 22. Mais tarde, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito para que o seu povo fosse libertado, nós vamos ver que Moisés ele recebeu instruções da parte de Deus para a celebração da Páscoa, que está lá em Êxodo 12. E sob a luz do Novo Testamento, nós entendemos que a Páscoa apontava para o próprio Cristo, que era o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, ele fala de Cristo, o último livro, isto é, o livro de Malaquias, ele igualmente aponta para o Cristo. O profeta Malaquias profetizou sobre a obra de um mensageiro que o Novo Testamento revela ser Jesus, bem como sobre a pregação do Evangelho que se haveria de se espalhar pelo mundo. A profecia de Malaquias foi tão específica que contemplou inclusive o enviado que prepararia o caminho para o Messias, ou seja, o profeta João Batista. Até mesmo a expressão "eu serei seu Deus", que é muito comum no Antigo Testamento, sendo aplicada em diversos contextos, em última análise, ela encontra seu cumprimento final na pessoa de Cristo. Nós vemos em Jeremias 31, 33, Zacarias 8, Hebreus 8, 8 a 13. O próprio Jesus, durante seu ministério terreno, deixou claro que o Antigo Testamento apontava para ele. Certa vez, Jesus censurou os judeus religiosos que diziam examinar as Escrituras, mas que não percebiam que elas testificavam dele. E ainda mais, diretamente declarou que todo o Pentateuco, isto é, todos os livros de Moisés, testemunham sobre ele. O próprio João
dizia isso no capítulo 5. Vamos saber mais sobre o significado da palavra examinar as Escrituras. Talvez a passagem dos evangelhos mais significativa nesse sentido é aquela registrada pelo evangelista Lucas, que narra o episódio dos 2 discípulos que andavam no caminho de Emaús. E naquela ocasião, Jesus repreendeu os 2 discípulos. Ele disse que eles eram nécios e tardios de coração para crer no que os profetas disseram. E então, começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Depois, no mesmo capítulo 24 de Lucas, Jesus faz uma declaração: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e também nos salmos. E ao escutarem isto, o entendimento dos discípulos se abriu e eles compreenderam as Escrituras. Nós vamos ver que é importante entender que a informação de que eles compreenderam as Escrituras significa que eles entenderam que todo o Antigo Testamento ele aponta para o Cristo e sua obra de redenção. Isto é, o próprio Cristo é o centro no Antigo Testamento, de ponta a ponta, incluindo tudo o que Moisés, os profetas, os cronistas e os salmistas escreveram. Os apóstolos, ao escreverem suas epístolas testamentárias, fizeram uso maciço das Escrituras, justamente por perceberem com a inspiração do Espírito Santo que o grande propósito do Antigo Testamento é falar do Cristo. Nós podemos mencionar aqui algumas passagens que exemplificam isso. Em Romanos 15, o apóstolo Paulo cita o Salmo 69 como um salmo que se refere a Jesus. E também, escrevendo aos cristãos de Corinto, ele afirma que em Cristo se cumpre todas as promessas de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 1. O mesmo apóstolo, ao escrever a Timóteo, afirma que o Antigo Testamento ele é eficaz ao revelar a verdade acerca da salvação pela fé em Cristo. O escritor do livro de Hebreus, ele também utilizou o Antigo Testamento para mostrar a legitimidade, a superioridade e a perfeição do sacerdócio de Cristo. Num dos pontos mais explícitos sobre isso, ele recorre à figura de Melquisedeque e o seu sacerdócio como uma tipificação do sacerdócio de Cristo. É apenas, se nós procurarmos entender o Antigo Testamento, nós vamos ver várias passagens. O apóstolo Pedro,
ele igualmente escreveu que os profetas do Antigo Testamento profetizaram pelo Espírito de Cristo os sofrimentos e a glória do Messias, e assim apontaram para a salvação pela graça. E esse termo profeta indica todos os escritores testamentários. Além de alguma dessas referências, ainda vale lembrar que quando o Antigo Testamento ele registra teofanias, isto é, aparições de Deus, lá em Gênesis 18:1, Isaías 6, ou mesmo manifestações do anjo do Senhor que apontam para esse tipo de contexto, normalmente se entende que se trata de registro de manifestações pré-encarnadas da segunda pessoa da Trindade, visto que nunca ninguém viu Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Quem escreveu isso foi João. Com tudo isso, fica mais do que claro que ao falarmos sobre Jesus, lá no Antigo Testamento, devemos entender que não são apenas poucas palavras que falam sobre ele, mas que do começo ao fim as Escrituras testificam da pessoa de Cristo e de sua obra redentora. Na verdade, todo o Antigo Testamento, seja por promessas, pactos, repreensões ou mesmo símbolos, apontam para o Messias prometido. O Antigo Testamento fala sobre aquele que haveria de cumprir um maravilhoso plano de redenção. Certamente a passagem do Antigo Testamento mais conhecida acerca de Jesus é Isaías 53, que eu, aliás, já falei aqui sobre essa passagem, sendo uma das mais importantes. Eu vou deixar o card aqui desse vídeo para vocês assistirem, onde o profeta Isaías profetiza acerca do servo sofredor. Mas essa é apenas uma de tantas outras. O próprio Isaías também profetizou que o Messias, o Emmanuel, nasceria de uma virgem. Ele ainda diz que seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso está em Isaías capítulo 7. E o profeta Miqueias, por exemplo, ele profetizou que o Messias nasceria em Belém. Está lá em Miqueias 5. O profeta Ageu também falou acerca da restauração da linhagem de Davi. Uma promessa que encontra o seu cumprimento final em Jesus. Então, são várias. Até o mesmo o templo, que recebe grande destaque lá no Antigo Testamento por ser o local onde a presença de Deus se revelava de maneira especial, é uma figura que aponta para o Cristo e a sua igreja, visto que ele é o templo final. E sua presença hoje habita em sua igreja. Também o profeta Daniel teve uma visão em que viu um como filho do homem, o qual recebeu todo o domínio e todo o poder para reinar para sempre.
Daniel capítulo 7. E aqui vale lembrar que Filho do Homem é a principal autodesignação de Jesus no Novo Testamento. E o próprio Jesus, durante o seu ministério terreno, deixou claro que o Antigo Testamento apontava para ele. E certa vez Jesus censurou os judeus religiosos que diziam examinar as Escrituras, mas não percebiam que elas testificavam dele. E ainda mais, diretamente declarou que todo o Pentateuco, isto é, todos os livros de Moisés testemunham sobre ele. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.